Olá, queridos, graças e paz. Estamos aqui com a nossa aula de declaração de fé da Conversão Batista Brasileira. É um projeto da nossa Associação Batista Renovense. E o tema da nossa aula hoje será salvação. E que crê os batistas sobre salvação? Queremos, então, nesse tempo oportuno, trazer para a nossa compreensão aquilo que pensam e aquilo que declara os batistas, aquilo que creem os batistas sobre salvação. E irei usar a Almeida século XXI, a versão Almeida século XXI da Bíblia, para que nós possamos, então, firmar e confirmar toda essa declaração sobre salvação baseada no texto bíblico nessa versão. Salvação. A salvação é otorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Então nós cremos que ela é otorgada por Deus. Pela graça de Deus, Ele então concede salvação a quem? Ao pecador arrependido, mediante o seu arrependimento e sua fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O Salmo 37, 39 diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Ou seja, a salvação não pode proceder de nenhum outro, senão somente o Senhor nosso Deus. E aí nós temos três declarações que a gente pode referendar aqui com base na Bíblia. Primeiro, o preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 2, 8 e 9, que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não há como pagar o preço da salvação, da redenção, senão somente pelo sangue de Jesus. Só o sangue dele foi capaz de pagar esse preço. E não há nenhum outro que possa pagar por esse preço, porque senão a glória não seria de Jesus, a glória seria daquele que pudesse pagar. Então só Jesus é que pode pagar. Segunda afirmação, a salvação ela é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. O texto de 1 Coríntios 6,20 vai dizer: pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, ela é individual, ela é minha. Quando eu, então, me aproprio pelo meio do arrependimento para a salvação, eu devo, então, cuidar dela e não deixar que este cuidado seja de outro, mas sim meu, é o meu cuidado pela salvação. E por quê? Porque o preço que foi pago de uma forma que eu preciso glorificar a Deus no meu corpo, na minha existência enquanto estou aqui. E terceira afirmação que podemos fazer nesse tópico é que a salvação é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Então é interessante a gente poder entender essas quatro dimensões que acontecem nesse momento. Ela é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens, não fica ninguém de fora, ele é ofertado a todos. E que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. O texto também, 1 Coríntios 1,30, vai nos dizer: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, quando recebemos a salvação, aceitamos a Cristo pela fé e pelo nosso arrependimento, nós passamos a ser posse do Senhor. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. A regeneração é um ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, fazendo dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós temos da parte de Deus essa regeneração de ser um novo ser, uma nova pessoa, um pecador agora nascido de novo. Nós temos no texto de João 3, de 3 a 5, o diálogo ali de Jesus com Nicodemos a respeito do novo nascimento. E aí o texto nos diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: é verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
O próprio Jesus faz a afirmação de um novo nascimento para poder ver o reino de Deus. E aí Nicodemos faz a pergunta logo em sequência, no versículo 4, diz assim: então lhes perguntou Nicodemos: como um homem pode nascer de novo? Poderá estar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Olha só que pergunta Nicodemos faz. E a interessante é a resposta do Senhor Jesus. Ele diz: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, salvação ela procede a partir do novo nascimento. O nascimento em que nos traz uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. E a nossa declaração ela diz que é a obra do Espírito Santo em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Nesse ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo e é por ele selado para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno de seus pecados. É uma ação, é uma obra da pessoa do Espírito Santo. Já explicado numa aula anterior a respeito da pessoa do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo faz com que o indivíduo, a pessoa que recebe a Jesus, ele seja então conduzido, transformado, selado para que na vida eterna ele possa receber do Senhor o vinde benditos de meu Pai e possa ir para a herança o reino que está feito, construído desde a fundação do mundo. Há um texto também em Ezequiel que fala, Ezequiel 36, 26 a 27, ele diz: também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei que andeis nos meus estatutos, e obedecerei aos meus mandamentos, e os praticareis. Veja só, essa transformação, essa ação do próprio Deus no interior, dentro do homem pecador arrependido. A pessoa que se arrepende, o Senhor ele diz que vai fazer uma obra no interior, há uma transformação. E isso mostra que houve ali o início e a operação da salvação na vida daquele que recebeu ao Senhor. E aí nós temos duas condições. Aí diz, há duas condições para o pecador ser regenerado. Primeira condição é arrependimento. As condições são arrependimento e fé. O arrependimento implica uma mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Então, a primeira condição é arrependimento. O arrependimento é algo que vem de dentro para fora. O sujeito ele faz uma força muito grande, tremenda, de se afastar do pecado, de se distanciar daquilo que não agrada a Deus, para poder então fazer agora aquilo que é da vontade de Deus. A segunda condição é a fé. A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e total entrega de personalidade a Ele por parte do pecador. Ou seja, pela fé, o indivíduo arrependido, ele se entrega ao Senhor. Ele confia a tal ponto de total entrega ao Senhor Salvador, a ponto de que a sua personalidade passa a ser trabalhada, passa a ser operada pelo Espírito Santo de Deus e ele é a pessoa transformada. Nós temos os textos de Efésios 4, de 20 a 24, que diz assim: mas vós não aprendestes assim em Cristo, e se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. O verso 22 diz: vos despis do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Ainda no versículo 23 diz: e vos renovar pelo Espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, criado segundo em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, o texto nos afirma, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que nós deixamos o velho homem, o pecador arrependido, ele vai se despir do velho homem e se vai revestir do novo, a partir do conhecimento, do entendimento do Espírito na nossa mente. Há uma mudança de mente, há uma mudança de atitude. E esse novo homem criado segundo Deus, ele vai seguir em verdadeira justiça e santidade. E aí nós temos nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus.
que lhe concede perdão, justiça e paz. Neste ato de arrependimento, de mudança, de entrega ao Senhor Jesus e com fé nele, o que vai acontecer é uma experiência de conversão. Esse homem perdido, agora ele é reconciliado com Deus, e Deus lhe concede perdão, justiça e paz. O texto de 1 Coríntios 1, 21, 22 nos diz: mas é Deus que nos mantém firmes conosco em Cristo. E foi Ele quem nos ungiu. Foi Ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Veja que há uma ação contínua de Deus, de caminhar, de conduzir, de proteger, de guardar pelo Espírito Santo, de tal forma que somos guardados nessa experiência de uma reconciliação com Deus e estamos com Ele por meio de um consentimento de perdão, de justiça e uma paz interior que só o Senhor pode trazer. Quanto à justificação, o texto diz: a justificação que ocorre simultaneamente com a regeneração é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absolve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo, capacitando para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Então, a justificação é um ato que Deus faz simultaneamente na hora da regeneração. Com a regeneração, o Senhor dá-nos a justificação, ou seja, nos perdoa, nos absolve, nos traz uma declaração de justificação e nos capacita para uma vida de retidão diante dele, pela correção diante dos homens. Romanos 3, 24 e 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Veja só como é essa ação de Deus, é uma ação maravilhosa que nos traz então essa justificação, esse perdão e nos demonstra então a sua graça sobre a nossa vida. Essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritórias praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Jesus Cristo. A razão e o mérito não está em obras ou qualquer coisa que tenhamos feito, mas está pela fé, o mérito está na fé que nós demonstramos a Cristo Jesus. O texto de Mateus 9, 6 diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Nesse milagre que o texto de Mateus nos relata, mostra que Jesus ele tinha tanto poder para perdoar pecado, como também tinha poder para operar um milagre de dar a ordem àquele paralítico de que ele levantasse, pegasse a sua cama e voltasse para casa. Então, se aquele que poderia fazer esse tal milagre, como também poderia trazer para nós, mediante o seu mérito, o seu poder, a graça do perdão, da regeneração. É Ele quem concede isso para nós. Não está em nós esse mérito, mas está no Senhor. Quanto à santificação, é o processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca de perfeição moral e espiritual em Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito que nele habita. Então, nesse momento, a santificação, somos conduzidos pelo Espírito a um processo contínuo, constante, em que nós somos habilitados a progredir e buscar a perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo em nossa vida. Mediante a presença do Espírito, nós vamos sendo modelados, qualificados, para que possamos, então, estarmos diante do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4, 7, diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. E essa santificação, ela é contínua, ela é constante, até a volta do Senhor. Ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. Então ela vai se demonstrando nesse processo. O texto de Hebreus 12, 14 nos diz assim: procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja só como é interessante a declaração.
nós vamos paulatinamente, constantemente buscando uma vida de paz, uma vida de santificação, e é essa vida que nos possibilita ver ao Senhor. Romanos 6,19 também declara o seguinte: falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravo da impureza e do mal, cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Ou seja, todo o nosso ser, o nosso corpo, os nossos membros, agora são apresentáveis a Deus e ao Senhor como obras que nos levam a viver a santificação, como obras de justiça. Agora somos escravos das obras de justiça do Senhor. E aí nós chegamos ao ponto da glorificação, último ponto. A glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. É quando nós teremos, então, a glória do Senhor. 1 João 3,2 diz assim: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aí sim, a obra da salvação estará confirmada, completada com a glorificação, que é quando nós estaremos na presença do Senhor, e não veremos mais agora somente pela presença da palavra, mas agora veremos face a face como Ele é. E o texto declara que nós o veremos e seremos semelhantes a Ele, iguais a Ele, iguais a Cristo, igual a Ele. Então, que maravilha esse processo da salvação. Que você, meu amigo, minha amiga, possa então se apropriar dessa declaração maravilhosa da nossa declaração de fé, os batistas brasileiros, e possamos então nos apropriar desse projeto de Deus que é a salvação. Esse tema maravilhoso que nos dá então entendimento e compreensão de como Deus deseja que nós sejamos. Que Deus possa te abençoar e te guardar, e que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, hoje e sempre. Viva a salvação de Cristo Jesus em sua vida cada vez mais. Deus abençoe, até o próximo encontro.